Olá, pais! Vocês têm dúvidas quanto aos marcos de desenvolvimento do seu filho? Meu nome é Gleison, eu sou médico pediatra e hoje eu vou abordar esse assunto. Então, em primeiro lugar, o que são os marcos de desenvolvimento? Os marcos de desenvolvimento, basicamente, são as conquistas que as crianças vão adquirindo conforme elas vão crescendo e que acabam sendo um guia para a gente para saber se as coisas estão acontecendo mais ou menos no tempo que a gente espera. Mas um alerta que eu já faço aqui, que minha abordagem inclusive vai ser diferente desse assunto do que a maioria dos pediatras faria, é o seguinte: os marcos de desenvolvimento, eles são um mapa, eles não são uma corrida. Quer dizer, os marcos de desenvolvimento, eles mostram o caminho a ser seguido por uma criança e não o tempo que ele tem que chegar exatamente em cada checkpoint. E por que eu falo isso? O aumento ao acesso às informações na internet, o que eu acho ótimo, muitas mães estão focando muito exatamente na idade correlacionada com o que se espera, entre aspas, do desenvolvimento. E quando isso não acontece, a mãe acaba ficando desesperada. Isso não pode acontecer. Muito frequente eu ver, mas ele tem tal idade e ainda não faz isso, ou ele ainda não faz isso e o priminho dele ou o amiguinho dele da escola já faz. O que as mães não percebem é que, sabendo-se que o desenvolvimento de uma criança não é linear, em alguns fatores, em alguns pontos, uma criança vai se desenvolver mais rápido do que os amiguinhos, em outros, eventualmente, um pouco mais devagar. É um bloquinho que vai andando para frente, não é um ponto que vai andando para frente. Eu brinco no consultório, mas é verdade. As mães não costumam gravar o que o seu filho faz antes do que os amiguinhos, mas ela costuma focar no que os amiguinhos fazem e o seu filho ainda não faz. Porque qualquer coisa que o seu filho faça, isso considerando uma normalidade, ainda não faz, mas o amiguinho já faz, isso te marca e te preocupa. Mas, por exemplo, se seu filho começou a falar antes do que o amiguinho dele, você não considera isso. Você sabe, mas isso não te marca tanto quanto o que ele não faz. Em compensação, a mãe do amiguinho me procura porque ela fala que o amiguinho já está falando e o filho dela não está falando. Então as mães tendem a se preocuparem com o que o filho não faz, mas desconsiderarem, entre aspas, o que o filho faz antes do que os amiguinhos. Então eu repito, os marcos de desenvolvimento, eles são um mapa, não uma corrida. E quais são esses 4 marcos de desenvolvimento, essa divisão geral dos marcos de desenvolvimento? Em primeiro lugar, os marcos motores. Quais são as habilidades físicas que cada bebê vai adquirindo? Então é desde firmar o pescoço, até rolar, até sentar sem apoio, até engatinhar, que não necessariamente engatinhar de 4, mas se movimentar no chão, para depois andar e assim por diante. Nós, pediatras, sabemos basicamente o que esperar de uma criança conforme a sua idade para avaliar esse marco motor. Eu vou colocar aqui mais ou menos para vocês, mas de novo, não é cravado. 3 meses, um pescoço firme, em torno de 6 meses, não pode ser antes ou pode ser um pouco depois. Sentar sem apoio, andar a partir de 1 ano e 3 meses, olha a diferença que tem.
Tem, por exemplo, muita criança que eu vejo no consultório que estão prontas para andar, mas a mãe está preocupada que ele ainda não anda, mas é só porque ele tem medo, porque tem sempre um adulto atrás com medo que ele caia e bata a cabeça. Então, o marco de desenvolvimento dessa criança já foi atingido, mas ele não realiza por insegurança, e muitas vezes essa insegurança é causada pelo meio em torno, pelos cuidadores. O que eu quero deixar claro é, dessa parte motora, que é que as mães costumam se fixar mais, não se preocupem em ficar checando cada coisa. O seu pediatra vai avaliar em cada consulta de rotina se o seu filho está tendo os marcos desejados no período certo. Desde o momento que ele vê o bebê chegar, a criança chegar no consultório, se está no colo da mãe, se não está, se está de mão dada, quando ele coloca para examinar, quais são os movimentos que o bebê está fazendo durante o exame físico. Qualquer dúvida que ele tiver, ele vai perguntar para você. Então, não tenham esse tipo de preocupação. Fiquem atentas, mas não tenham esse tipo de preocupação. O segundo marco de desenvolvimento, e que também atualmente meio que está na moda, as mães se preocuparem bastante com isso, é a linguagem. Eu venho recebendo no consultório mães preocupadas porque o filho de 1 ano e 2 meses está com a fala atrasada. Pô, mas tem 1 ano e 2 meses, ele não ia estar conversando com a gente. Mas é porque acessou uma informação de que nessa idade a criança tem que falar um número X de palavras, não pode ter um erro da dicção em tal coisa. A linguagem é um marco de desenvolvimento importante, mas também ela não pode ser feita de uma forma tão simplória, essa avaliação, como se fosse uma lista de supermercado. Meu filho tem 1 ano e 6 meses e ele fala 10 palavrinhas. Check. Agora ele tem, vou chutar, 1 ano e 10 e ele fala 20 palavras. Check. Não é assim. Muito mais importante do que isso é você considerar se o seu filho entende o que está sendo pedido para ele. O seu filho consegue se comunicar com você mesmo ainda sem falar a palavra em si. O seu filho aponta, ele demonstra o que ele quer. Quando ele percebe que você não quer fazer o que ele quer, ele te pega pela mão e ele põe a sua mão onde ele quer, ou o que ele quer que você pegue para você. Isso é um marco de desenvolvimento da linguagem e que é extremamente importante. Minha esposa sempre lembra um exemplo que eu dava e por que nem tudo é preto no branco. Pós-pandemia, eu percebi na minha prática clínica um atraso considerável na linguagem das crianças. E aí eu fui pensando qual seria o motivo disso, porque eu via crianças com desenvolvimento normal, mas de fato com uma fala atrasada. E aí a resposta veio só voltando no tempo e veio uma resposta muito clara. Primeiro, na época da pandemia, eu falo que era os bebês da geração pandemia. Esses bebês da geração pandemia de 2020 e 2021, primeiro, eles tinham muito pouco contato com outras pessoas que não as pessoas da sua família. O que já cria uma dificuldade para a linguagem, para a formação da linguagem. Segundo, elas não podiam ir para a escola. Então, a falta de convivência com outras crianças também foi uma coisa que dificultou o desenvolvimento da fala delas. Terceira coisa, muitas dessas crianças, por não poderem na época fazerem brincadeiras externas, elas acabavam ficando mais em casa e, infelizmente, tendo um acesso maior e por maior tempo de exposição às telas, à televisão, ao tablet, ao celular. E se tem uma coisa que atrasa a fala dentre todos os outros males que pode causar, são as telas. Em quarto lugar, uma coisa que foi muito pouco abordada
mas que é de extrema importância. Pessoas usavam máscara. Crianças aprendem a falar ouvindo seres humanos falando e observando o movimento labial deles. Elas foram privadas disso, porque tinha gente que usava máscara dentro de casa. Então eu percebi uma geração que teve um atraso da fala quando tudo foi aberto de novo, as relações sociais voltaram ao normal, mas que eu tinha certeza que todos iam falar direitinho, porque eles estavam prontos. Foi só a exposição aos estímulos da fala que foi dificultada. E de fato, essa leva começou, depois da normalização, começou a falar normal e deu tudo certo. Eu gosto de usar um exemplo que aconteceu entre minha esposa e minha filha mais velha na época. Ela já tinha aprendido a falar, mas ela ainda tinha dificuldade com algumas poucas palavras, mas que era normal da idade. E que minha esposa estava dirigindo o carro e ela estava sentada no banquinho na cadeirinha atrás, com o cinto de segurança, tudo certinho. Lógico, filha de pediatra ia estar bem amarrada atrás. Ela viu uma van passando e ela falou: mamãe, aquilo é um ônibus? E minha esposa falou: não, é uma van. Olhando para frente porque ela estava dirigindo. Aí minha filha falou: uma fan? Ela falou: não, uma van. Ela falou: eu não estou entendendo, mamãe. Olha para mim e fala de novo que eu quero ver como sua boca faz. Foi um tapa na cara. Olha como as crianças, elas observam como a gente pronuncia as palavras. Os fonoaudiólogos vão saber isso muito melhor do que eu. Mas, de fato, nas coisas que eu já estudei na minha prática clínica, eu percebo isso. O terceiro marco de desenvolvimento é o marco cognitivo. A parte cognitiva é a parte do pensamento. E essa é um pouco mais difícil das mães avaliarem e não costuma ser uma queixa delas, mas que nós pediatras a gente costuma observar. Lógico, não necessariamente nos exemplos que eu vou dar que são do dia a dia, mas que na consulta a gente percebe. Então, exemplos de marco cognitivo. Seu filho, dependendo da idade, ele consegue montar bloquinho um em cima do outro. Ele entende que o carrinho gira a rodinha e que ele anda para frente e para trás. Conforme a idade dele vai aumentando, ele consegue fazer, por exemplo, um quebra-cabeça de 4 peças, de 6 peças. Esses são os marcos do desenvolvimento cognitivo e que eles vão aumentando durante grande parte da vida. Como que vai ser na parte da alfabetização, ele está conseguindo, são todas coisas do desenvolvimento cognitivo. No meu caso, na consulta, eu tenho vários brinquedos dentro do meu consultório. As mães acham que é só para as crianças brincarem e para a gente conseguir conversar melhor, o que de fato ajuda bastante mesmo. Mas, enquanto eu estou fazendo uma consulta com a mãe, eu observo como as crianças estão interagindo com os brinquedos. Qual ela está pegando, qual tamanho, como ela está pegando esse brinquedo, uma parte motora importante, ela está fazendo pinça, ela está pegando com a mão inteira, ela está passando esse brinquedo de uma mão para outra. Eu gosto de fazer essa observação enquanto a consulta está rolando com a mãe aqui. O pediatra, ele deve observar, e por isso você pode ficar tranquila, como o seu filho está se portando. Nessa hora ele está observando não só a personalidade da criança, mas está adequado esse marco para a idade que ele está? Então, importante esse terceiro marco, que é o cognitivo. O quarto e último marco é o socioemocional. Esse é um marco do desenvolvimento de relação interpessoal da criança. Esse é um dos mais bonitos que eu vejo aflorar, porque ele começa desde a infância mais tenra,
quando o nenê começa a fixar o olhar em você. Aí em torno dos 3 meses, ele começa a ter o sorriso social, que é o sorriso em resposta ao seu sorriso, a interação com os pais, a relação dele enquanto ele está mamando na mãe, que às vezes ele para de mamar e fica olhando para a cara da mamãe, sorri e volta a mamar, ou ele está mamando, o pai aparece, abre a porta, ele para de mamar e já olha para trás. A correlação das crianças entre elas. Por exemplo, brincar sozinho, mas a partir de 2 anos de idade já dividir o espaço com outras crianças da mesma idade, mas não necessariamente brincando junto, cada criança brincando com as suas coisas. Aquela certa briga do amigo pegar um brinquedo e o seu filho querer exatamente o brinquedo que o outro pegou e pega e começa a puxar. Isso é tudo muito lindo, essa é a parte que eu acho a mais legal. E isso faz parte do desenvolvimento socioemocional. A gente vai percebendo também, vai tendo uma certa fiscalização depois que a criança entra na escola. Os professores estimulam esse tipo de desenvolvimento e principalmente a convivência entre as crianças sob certas regras que tem na escola e que deve ter, assim como deve ter em casa. Isso estimula esse desenvolvimento das crianças e qualquer coisa que fuja da linha, que fuja da normalidade, normalmente a escola vai ser o primeiro lugar que vai mostrar pra gente, que vai comunicar à mãe de que talvez alguma coisa possa estar errada. E caso isso aconteça, também não se desespere. Converse com o seu pediatra. Não é raro que eu pegue algum tipo de queixa da escola e, na verdade, ser quase como um alarme falso. Foi uma interpretação errada, porque isso também, qualquer alteração dessa, ela é importante no contexto do desenvolvimento global da criança. E aí você vai me perguntar, tá, então quando eu devo me preocupar de fato? Tem 2 pontos que são importantes e que você deve procurar seu pediatra e tirar essa dúvida com ele, caso você observe. O primeiro é a regressão de um marco de desenvolvimento. O que quer dizer isso? Meu filho tinha habilidade de fazer a coisa X e agora ele não consegue fazer mais. Meu filho tinha um desenvolvimento da fala Y e agora ele involuiu. Ele está perdendo essa habilidade. Sem dúvida, esse é um sinal de alerta e conforme a avaliação do seu pediatra, isso vai precisar ser investigado. E a segunda coisa é, meu filho, em mais de um desses aspectos que foram colocados, na parte, por exemplo, motora e de linguagem, meu filho tem atraso em mais de uma dessas partes. E é um atraso que me parece mais evidente, ou que está me preocupando muito. Aí a gente já tem que ver com calma também. Uma criança que tem um atraso bem perceptível em mais de uma dessas áreas, a gente precisa investigar. E eu falo, por que em mais de uma área? Eu particularmente nunca li nada a respeito que me convencesse que isso realmente acontece, mas que eu vejo na prática. E as avós falavam isso do passado e assim, me parece uma coisa bem observacional. Tem muita criança, por exemplo, que é muito adiantado na parte motora, uns menininhos, às vezes magrinhos, que começam a andar ali antes de 1 ano de idade. Nos vídeos da festa de 1 ano de idade dele, ele tá andando já quase correndo, mas que ele é preguiçoso para falar e que ele demora um pouquinho. Ele compreende tudo, como eu falei, ele leva a mão dos pais, ele se faz entender, mas ele é mais preguiçoso para falar. Então, nem vou considerar um atraso, mas se a gente fosse considerar um atraso, é de uma parte, que seria a da linguagem. Às vezes a gente tem o contrário também. Agora, se seu filho tem um atraso de mais de uma área, aí vale a pena questionar o seu pediatra e eventualmente partir para uma investigação mais detalhada. Se você quer continuar descomplicando sua rotina com seus filhos, considere se inscrever no canal, deixe seu like e ative as notificações.